Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 64. Hoje vamos falar de música, temos aqui um grande nome da música popular brasileira e temos aqui do meu lado esquerdo também uma nova co-host, ela que é aqui da casa, Marina Abreu. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, preparada? Preparada, eu acho que sim, né? E você, tá preparada? Eu acho que sim, vamos lá, então, né? Vamos lá. Temos aqui uma pessoa de grande relevância. Eu estou me preparando. Musical. É o Sam Dami. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês e com todos os telespectadores aqui. Muito obrigado pelo convite, galera. Obrigado pela Já presença. fui super bem recebido, já com cafezinho, aguinha, já fizemos um som, é ou não é? Isso aí. É isso. Tem muita bagagem, tem muito para falar. Você fez um grande sucesso com o Sambô. Sim. Né? Não sei, o Sambô... O Sambô de 2006 até 2015 foi o período que eu fiquei na banda. É impressionante que o Sambô eu conheci numa viagem que eu fiz para Porto de Galinhas e ouvindo lá no hotel, eu falei, puta, mano, quem esses caras que estão tocando rock com instrumentos de samba e tudo mais? Conta um pouco desse momento aí, como que foi essa ascensão? Cara, não acredito que tenha sido rápida, né? Porque vocês já deviam estar batalhando há muito tempo. Antes de conhecer, antes de participar do Sambô, a gente estava numa batalha gigante com a música, né? Uhum. Viajando para todos os cantos, fomos para o Rio de Janeiro, enfim. Tem muita coisa antes do Sambô, que a gente pode até falar. Sim. Legal. Mas me chamaram lá de Ribeirão Preto para eu tocar percussão, né? Num grupo de samba. Sambas tradicionais, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e tal. Samba raiz. Uma roda de samba e tal. O Sambô já existia não há muito tempo, mas eu já conhecia, eram amigos lá de Ribeirão, né? Não era formado por empresários, era um grupo de amigos mesmo. Um grupo de amigos. Uhum. E daí a gente foi tocar num aniversário. E muito informal, sabe? Bermuda, chinelo e a galera ali do aniversário. Tinha umas 20 pessoas e tal. E resumindo toda a história, a gente fazendo sambas e os convidados eram roqueiros. Então chegou aquele cara ali na roda, falou, pô, para com esse negócio de pagode, você tinha que tocar um rock and roll, sabe? Toca Raul. E a gente pegou e arriscou, né? Com os instrumentos que a gente tinha, instrumentos de samba, a gente cantou a primeira música, que foi uma música da Janis Joplin, né? E com os instrumentos ali a gente fez uma batucada com aquilo. A Janis já fazia parte do meu repertório por outras bandas. Uhum. Então foi fácil, foi natural pra gente conseguir fazer isso aí. Fazer uma adaptação ali. E foi surpreendente pra gente, foi surpreendente pro público também. E aí começamos essa história de começar a misturar coisas internacionais inusitadas, né? Tipo Led Zeppelin, Supertramp, James Brown, com aqueles instrumentos que a gente tinha que eram bem típicos do samba, com exceção do teclado e da bateria, que também tinha na roda, né? Sim. O Sudu é um grande baterista que sabe fazer esse mix de tocar samba. Ele é muito swingado, mas ele toca AC/DC muito bem também, tem sabe? Então ele rock, tem ele toca com o chimbal aberto, tem a pegada forte da caixa e tal. E ele faz essa mudança do samba com o rock muito bem. Muito interessante você falar que foi bem por acaso, assim, bem eventual que isso aconteceu, porque vendo de fora, como é uma proposta inovadora, assim, né, pra gente pensando samba e rock aqui, pensando no Brasil no momento que aconteceu, então parecia uma proposta, assim, né, parecia que foi pensado esteticamente antes, assim, né, mas então é interessante saber que foi bem por acaso que aconteceu. E foi engraçado que em todo o tempo que eu fiquei no Sambô, a gente não podia ensaiar. Que se a gente ensaiasse, dava errado. Caraca, porque a gente tinha ideias muito diferentes na música, assim, né? Então a gente estava naquela roda fazendo um som. Se a gente fosse pensar em fazer alguma coisa, cada um tem a sua ideia, né? Então sempre que a gente ensaiou deu errado. A música não andava, a gente tirava a música do repertório. Nossa, mas em algum momento você chegou a pensar que aquilo era muito rock para ser samba ou e muito samba para ser rock? Olha, depois a gente conversando, a gente falava, poxa, isso aqui não sabe... Tava numa zona cinzenta ali, talvez? Não, mas olha, a primeira vez que a gente fez foi surpreendente de bom pra gente. Uhum. A gente falou, poxa, que legal, cara, sabe? Cantar essas coisas que a gente sempre cantou em bandas de rock e tal, de uma forma swingada e com instrumentos de samba, sabe?
e sair tão natural, a gente gostou muito. E, poxa, e o fato da gente ter gostado já foi massa, sabe? É Então isso. a gente pegou e tocou e começamos a brincar com aquilo. Brincar mesmo, sabe? Pede uma, daí a galera empolgou, né? Aham. Pedia, Vai, YouTube. pedia de tudo. E a gente chegou a tocar de tudo, né? Aham. Não gravamos de tudo. Mas comercialmente era complicado? Comercialmente, como você diz? Na forma de se enquadrar. Não, cara. Como tudo que é sucesso, que é impressionante, tudo que é criticado e que vira meme, acaba fazendo sucesso. Aham. É uma coisa muito louca. E a gente foi muito criticado. Tinha muito hater na época já ou não? Tinha Tinha? tanto radicais do rock and roll quanto radicais do samba. É. Meu, isso aí não, sabe, você tá mexendo numa obra sagrada aí de uma banda de rock. Porra, tragédia na Irlanda, vocês vão transformar Sunday em Bloody samba Sunday. e a galera do samba também, que isso aqui não é samba nem aqui nem na China, tal, mas na nossa cabeça a gente tava até então, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, a gente só tava tocando e Curtindo uma onda ali. curtindo uma onda ali, Uhum. sabe? Misturando dois gêneros musicais, e é isso. E que nem veio da nossa cabeça. Né? A gente, na verdade, a gente percebeu que a gente tinha as peças certas para fazer isso, enquanto isso aí estava acontecendo. A gente nunca imaginou, não, vamos botar aquele cara, que aquele cara é legal para fazer isso que a gente sabe. Foi uma coisa que só aquela banda, com aquela formação, conseguiria fazer. Tanto é que eu já tentei fazer da mesma forma até, e não é a mesma coisa, sabe? Como eles também, hoje que a banda se dissolveu, não conseguem fazer a mesma coisa. Sim, fazem um bom trabalho, porque são ótimos músicos, Uhum. e a minha banda também, na minha Sensacional. opinião, é a melhor do mundo e região. Sensacional. Uhum. Mas aquilo lá era uma mágica que aconteceu, aquilo lá e... Como eu disse, se a gente ensaiasse, a gente não conseguiria fazer, porque as cabeças eram totalmente diferentes. Pode crer. Você falou em formação, eu queria entender um pouco da sua formação musical, de onde vem, né? Como que foi a sua criação ali, a influência dos seus pais, provavelmente. Como que foi essa mistura já, desde lá de um início? Sim, eu comecei a pegar gosto pela coisa através das escolas de samba, né? A minha mãe era porta-bandeira, e o meu pai, com os dois tios, faziam malabarismo com pandeiro nas escolas de samba. Então, eu, com meu primeiro ano de idade, de fralda, assim, comecei a desfilar com eles, né? Quando eu comecei a andar, eu já dava os meus Que escola primeiros que era? passos. Era no interior, em Descalvado e em Uhum. Bauru, que é a minha cidade, as duas minhas cidades, né? Que eu Sim. nasci em Bauru e fui criado em Descalvado. Meus pais separaram. Então eu passava em Descalvado com a minha mãe, férias com meu pai, e, né, ficava nessa... Terceiro de Bauru que vem aqui, já veio o Marcos Pontes, que é de lá. Verdade. O Coruja BC1 também, o rapper. Trapper. Bauru é uma grande cidade. É. E tinha um carnaval incrível lá. E era muito legal os preparativos para o carnaval, sabe? Aquela festa, sempre tinha samba em casa, então juntava aquele pessoal, botando fantasia e, sabe? Aquele clima do pré-carnaval era muito gostoso. Uhum. E daí assim foi indo, até, né? Fui pegando gosto pela coisa, toquei pandeiro, fiz o meu primeiro show com 8 anos de idade no Tênis Clube de Campinas, já fazendo malabares com uma banda de samba em 9 mulatas, assim. Era um projeto Brasil Exportação, né? Vendendo samba com cabrochas e, né? E tal. E ganhei meu primeiro cachê nesse dia. Com 8 anos. 500 demais. cruzeiros. 500 cruzeiros Legal, num legal. envelopinho, assim, que ninguém esperava. Só que meu pai tinha me levado, que eram amigos lá, né? Saiu nos 80. Anos 80. É. E essa ideia dos malabares com o pandeiro veio dessa influência também, circense sua. E eu sempre Entendi. queria fazer parte do grupo da família, né? Entendi. Sair nas escolas de samba. E daí tem várias fotos da gente, eu no ombro do meu pai, rodando assim, ele rodando Que 2 legal. pandeiros e eu rodando 2 pandeiros lá em cima, assim. Muito bom. A gente saía fazendo malabares com pandeiro. E era uma febre de carnaval, não existia a rotina anual, né? Eu não trabalhava com música, eu era criança, né? E nem meu pai é formado em odonto, conheceu minha mãe em Bauru, né? Na faculdade, ela também formada em odonto. Mas os dois super musicais. Em casa sempre tinha música, mas de uma maneira
festiva. Mas era muito mais do samba, do pagode, ou não? Não, Era da eclético? MPB. Da MPB. MPB. O samba pegava mesmo no carnaval, Pode Sim. crer. né? Que a gente pegava os instrumentos de percussão que a gente gostava, mas a MPB é samba também, né? Também. Então tudo se Bebe mistura. muito dessa influência. É. Então a gente, mas tinha de tudo. Tinha desde Djavan, Paulinho da Viola, tal, até coisas internacionais também Sim. que faziam parte dos LPs ali. Queen. Né? Queen, Pink Floyd, Meu James pai- Joplin, meu pai Supertramp, meu todas pai era essas. nessa pegada. Sim. Meu pai era Martinho da Vila, daqui a pouco Queen, e daqui a É. pouco Raul Seixas, e Sim. daqui a pouco o forró. É. Tipo, mano, é muito É, louco. E eu- eu me vejo muito assim também hoje. Eu não consigo defender um gênero. É. Sabe, até eu sou cobrado, pô, mas você tinha que ser mais engajado com uma tribo e tal. Mas, poxa, eu tive uma escola tão gigante dentro da música, sabe? E... A gente estava conversando sobre isso esses dias também, como as nossas influências, a minha também, foi muito assim, de vários gêneros, assim, de ouvir muito MPB quando eu era muito nova e de depois entender um pouco mais da atitude do rock e de começar a entender outros estilos. Mas até fazendo um paralelo, porque é engraçado, quando as pessoas começam a falar ou defender muito apenas só um lado ou outro do gênero como se fosse coisas completamente distintas. Eu lembro que no começo do ano, a Rolling Stone indicou a Anitta como figura do rock, não lembro se do ano, algo nesse sentido. E aí a chuva de haters, né, em cima daquela indicação, porque a Anitta, como assim? Ela canta funk, ela canta pop e tal. Mas no sentido de que o rock é uma atitude. Aí se o rock pudesse ser eles falaram, na verdade, que se o rock pudesse ser uma pessoa, essa pessoa hoje seria a Anitta, falando em Brasil, né? E aí, nossa, polêmica, né? Só que eu acho que tem um pouco a ver com uma atitude, entendeu? Que as Total. pessoas esquecem também. Total. Que é ser rock, sabe? Hoje, assim. A Super Então, Combo veio aqui, a banda, sabe? e falou exatamente, falou assim, É. cara, a Anitta tem mais atitude do que muito roqueiro por Muito aí. roqueiro. E aí, Sim. nossa, chuva de hate. Mas então, meu, tem mas um pouco sobre isso, entendeu? Meu, eu sinceramente, eu tenho muita dificuldade de dividir tribos, cara. É, né? Eu navego em todas elas numa boa. Eu acho que em todas tem a música ruim e a música boa, sabe? E eu, como músico, claro que eu vou atrás da música boa, sabe? Do que eu gosto, pelo menos. Que é música boa, né? Pois é, muito subjetivo. Né? Mas tem uma outra... Na minha cabeça, basta ser afinada, que já dá pra... A desafinada eu não É que a gosto música, mesmo, sabe? a gente também tem que a gente tem que ter uma sensibilidade para entender também. É algo além do racional, né? Ela mexe com os nossos sentidos. Isso, Também é uma percepção estética, a audição. Estética não é só visual, estética também são todos os sentidos que a gente tem no corpo, Isso. incluindo a audição. Isso. Então vai além, é uma mistura de Isso, sentidos, é uma sinestesia. Então música boa é muito relativo. E Varia do nosso contexto enquanto pessoa também, né? Não sei Principalmente se você hoje, né? concorda. Que a música ela é muito tudo, né? Antes a gente ouvia música, hoje a gente vê música, né? Antes a gente pegava para ouvir música, né? A gente punha o LP, a gente tinha o rádio, né? Não que hoje não tenha, mas hoje a maneira mais fácil de se ter acesso à música é um conteúdo completo, é audiovisual, né? Você acredita que temos uma geração hoje que por conta de uma ansiedade, por conta de vamos dizer, por conta de uma ansiedade e de uma necessidade de ter a coisa muito rápido, ele não consegue apreciar o que o artista quer passar, muitas vezes? Muitas vezes. Eu acredito. Eu acredito e sofro com isso. Por quê? Porque é muito rápido mesmo, né? As plataformas de música, elas te levam a isso, né? Se você estender muito numa introdução, por exemplo, e soltar suas músicas no Instagram, você vai perder sua música, porque vão passar o dedo para cima, não vão ouvir o segundo acorde da sua introdução, sabe? Então para você trabalhar com música hoje, você tem que prestar atenção nessas ferramentas de acesso à música, né? Já fazendo um gancho, então, para o seu momento atual, como você vem tentando lidar com isso hoje, assim? Depois a gente pode aprofundar mais. Me adaptando a isso. Me adaptando a isso. Tem que estudar cinema para ser músico. Eu tive que ser mais direto, de certo ponto, nas minhas músicas, porque, poxa, eu sou um cara, como eu disse, eu gostava de Pink Floyd, eu gostava de coisas mais
e que eram pop, né? Que eram músicas acessíveis na época delas, né? E hoje elas não teriam vez, com toda certeza. Sabe? Você botar na rádio uma introdução do Pink Floyd não existiria. O Faroeste Caboclo faria sucesso hoje? Cara, Faroeste Caboclo eu acho que eu não sei, eu tenho minhas dúvidas porque é uma história, né? E a galera gosta sim. de ouvir história. Sim. Então você contar uma história, às vezes você ouve podcast, por exemplo, Pode crer. e você fica ali amarrado naquela história. Mas eu acho que é um caso à parte, Faroeste Caboclo, né? Uhum. Pelo tempo, né? E pela construção da letra, que é uma coisa sensacional, revolucionária e tudo mais, né? Pela ascensão que tinha no momento Legião Urbana, quando eles lançaram, né? Uhum. Dali do... Não era uma banda qualquer que estaria lançando Faroeste Caboclo, né? Não. Tinha uma pegada ali que eles estavam no lugar exato, né? Onde eles já precisavam era um estar. sucesso. Já estavam em Brasília, né? Já tinha toda uma pegada que trazia assuntos que normalmente não se falava, assuntos polêmicos, assuntos... Era uma banda que estava em evidência, né? E todo mundo prestou atenção, né? Quando lançaram aquele disco. Sei lá, já e tinha quantos discos antes daquilo? Acho que já tinha 2, né? 2. A Era. galera já tava mais... Não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas já era uma banda que a galera conhecia. Sim, sim. Voltando nessa questão da sua evolução musical, a partir de qual momento você falou, pô, vou a partir daqui, vou viver da música? Você já você tentou alguma outra coisa antes da música? Ou como foi essa Não, eu evolução? costumo dizer que minha única profissão fora da música foi ser frentista de posto por 2 dias, por causa da minha avó ainda, que é a Mi, do Sandami, né? Ah, entendi. Né, em Então, Descalvado é uma cidade pequena, daí todo mundo pergunta pra você, você é de quem, bem? Daí você tem que falar, eu sou filho da Bernadette, Pode tal, não crer. sei o que, neto da Mi, né? Eu sou o Sandami. E foi meu primeiro e-mail e tal. Aham. E daí, quando eu era pequenininho, eu me amarrava no macacão da galera do posto, que eu achava demais, sabe? Aham. E sempre que passava para abastecer, eu queria estar com um macacão daquele, queria trabalhar e tal. E daí minha avó descolou um macacão para mim, parecido com o de posto e tal, e foi lá e conversou com o cara para ele me dar o trabalho de frentista, tá, para fazer uma graça. E eu fui lá, tipo, fiquei 2 dias e achei o trabalho muito difícil. Muito difícil e parei. E dali pra frente eu fui ser músico mesmo, porque não teve jeito. Mas Isso assim, era me quanto? considero. Qual a Me cidade? considero. Oi? Qual a sua idade? Desculpa, na época. Na época, eu era criança, devia ter uns 9 anos, 8 tá. É óbvio que ia ser difícil. Acho que menos até, porque com 8 eu fiz o show Tá. com malabares, com pandeiro. Pô, mas conseguiu o primeiro dinheiro ali com o pandeiro, com música, já falou, Legal. não vou investir em Vê lá, outra que coisa, eu não. vou ficar lavando vidro, não. Acho que é esse vou o tocar caminho aí. porra. Mas daí eu tive minhas bandas de garagem, né? Aham. Na época grunge, eu era guitarrista, eu era baterista, né? Comecei a estudar música, né? Não sou estudado em música, não. Só o único instrumento que eu estudei bastante foi batera. A gente ia para São Carlos, que é uma cidade próxima de Escalvado, ali para eu estudar. A minha mãe estudava órgão, aqueles que toca com o pé, né? O órgão que tem um A baixo sua mãe era no da pé. música também. Sua Ela, mãe tinha- ela gosta Além de dar bastante. odonto, ela é. tocava. Ah, legal. Gostava, tá no sangue. Que massa. E as bandas de garagem, né? Tocando tudo quanto é grunge daquela época, né? E daí do samba veio essa fase, né? Que eu me aprofundei muito no rock, né? Eu gostava muito, né? Nirvana. De Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, né? Toda essa galera das roupas quadriculadas e tudo mais, né? Legal. Da nossa época, Ana, né? que você tem uma música dessa época que te marcou bastante, que você possa tocar pra gente? Ai, cara. Puxa, Várias. Aqui. todas, né? Toca uma pra- várias. Escolhe uma, não precisa ser a que mais Qual, marcou, hein? mas a que vem na sua cabeça. Mas é a que eu consigo também tocar. né? É, também tem isso. É, Pode ser nacional. ah, É. nacional.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder, nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Você tem um timbre, Legal. cara, que eu qual que é a classificação do seu barítono? Dizem por aí que é tenor, Tenor. mas eu não conheço, assim, não entendo do que aonde está a minha voz. Eu sei que eu tenho bastante agudo, mas eu não tenho, eu sofro com os graves, né? O meu timbre todo é agudo. Mas você fica convertendo para as músicas clássicas, assim, você tem que subir o tom para ficar adequado? Poxa, a partir de um tempo, Mafia, eu parei de tirar igualzinho as músicas, sabe? Eu falei, puxa, eu tenho que interpretar da minha forma, sabe? Tá Então, eu procuro, antes eu canto ela para achar uma forma agradável, onde eu consiga dar um punch na minha voz, mas ao mesmo tempo não seja tão forte, para achar a região da minha voz. Depois eu vou lá no violão e acho onde está. Legal. E daí eu Normalmente é um pouco tento mais harmonizar. acima do que o original. Depende. Depende, se for uma intérprete feminina. Sim. Massa. E como que é o processo de você já fez várias músicas de grandes intérpretes. Eu sempre fiquei na dúvida, como que é para ter todas essas autorizações desses grandes mestres da música para poder fazer uma regravação, uma versão? Por incrível que pareça, as liberações nacionais, elas são mais trabalhosas que as internacionais. Por exemplo, você pedir uma música, sei lá, do Frejá, pode ser mais difícil que pedir para o Rolling Stones, por exemplo. Caraca. Não sabia disso. Por quê? Eu não sei se é uma política deles lá, mas você trata com as editoras, né, de cada gravadora, e eles vão te passar um valor e tudo mais. É o cara que tem o fonograma. São poucas as versões que a gente fez, tanto com o Sambô quanto na minha carreira solo também, que teve alguma coisa. Já teve de tipo não liberar. Essa eu não libero. E não libera mesmo, assim, não tem nada, tem choro. sabe? Uhum. Mas foram muito, raro, assim. Acho que teve Jimmy Cliff, que não liberou para uma ocasião. Tá. Bob Marley, que não liberou também. Família, né? Mas, enfim, todas, tipo, Janis Joplin, Led Zeppelin, né? U2. Legal. Conta uma que você gostaria muito e falou, pô, tá bom, banho de água fria não liberar. Ai, cara, Bob Marley, por exemplo, foi um banho de água fria, porque eu tenho uma música que chama Nobre Cidadão, e a gente começava com... né? E daí a gente já fazia só a introdução e daí entrava na minha música. E daí eles não liberaram a introdução. Daí a gente já tinha gravado o fonograma, né? Daí, puta, na fé que já tá. Daí teve aquele trabalho ninja de edição, né? Que a gente acaba dando um jeito para se fazer, né? Para soltar o fonograma. Uhum. E tem Mas foi alguma uma pena. música que você acha que foi um marco, assim, para a trajetória do sambô? Enfim, na sua trajetória dentro do sambô? Uma que tenha Eu lembro que eu era pegado bom. muito nova e eu lembro da repercussão do Sunday Bloody Sunday e teve uma repercussão e pessoas falando, opinando.
gostando, desgostando e tal. E aí a banda vai ganhando mídia também, né? Sim. Com isso, com essa repercussão, independente de qual seja. Eu Mas acho tem que alguma Sunday música? Bloody Sunday foi a música que mais evidenciou assim, o Entendi. sambô. Mas eu nem vejo por aí. Eu já vejo no conceito de misturar rock com samba era o sambô, sabe? Não era uma música ou outra. Ah, sim. Mas eu acho que Sunday Bloody Sunday foi a que ainda eu toco ela porque eu não posso ficar sem tocar. Todo lugar que eu vou, a galera pede pra eu tocar e tal. Legal. Vocês chegaram a fazer Charlie Brown também, né? Sim, a gente tocava de tudo, cara. A proposta era fazer festa, né? Então a gente tocava tudo que era sucesso em samba. E o que era samba tocava em rock. Não, o que era rock tocava era uma banda de samba. Aham. O sambô era uma banda de samba. Mas, né? Eu já, na minha carreira solo, eu já fiz Foi diferente. no solo então que eu vi. Ah, legal. O que era samba, eu tocava em rock, enfim. E fazia esse mix. Fazia esse mix. Não faz mais hoje? Cara, faço também. Faz. Faço também. Você falou do seu novo álbum. O meu novo álbum, o Sunset, é um álbum de samba. E então ele tem vários sucessos e músicas autorais e algumas coisas que eu trouxe da época do sambô, Uhum. né? Fiz uma festa no quintal do circo, né? Lá na Granja, ali na Granja Viana, tem a Ciacá, que é uma Putz, eu não companhia de conheço ainda. circo. Então tem um galpão atrás de circo e a gente um gramado com uma piscina. Então a gente fez uma espécie de não é uma roda que a gente montou meio para as câmeras, né? E fizemos um churrasco, tomando cerveja, batendo um papo com os amigos. Não era para um grande público, era só para os brothers mesmo, assim, para a gente fazer um som, registrar isso num processo pós-pandemia, né? Que a gente estava todo saindo da depressão, então a gente queria, né, dar aquela, né? Tanto a gente que trabalha com a música quanto os artistas circenses também. Então então foi uma festa. Então tinha lá tecido, tinha lira, tinha um monte de coisa para a galera ficar brincando ali enquanto a gente tocava, sem ensaio para isso, sabe? Então esse foi o registro do Sunset num pôr do sol que no dia estava nublado, não foi o melhor pôr do sol do mundo, mas faz na foi um pós. registro aí. Quer trocar o céu lá, a gente troca aqui, a gente Sunset. faz na pós-produção. Boa. Aqui a gente troca céu, apaga Mas, cabo, poxa, faz o que for preciso. foi muito gostoso ter gravado ele e ele vai sair agora, cara. Que legal. Qual que é a formação dos músicos? O Sunset é baixo, batera, guitarra, violão, bandolim, cavaco, né, numa pessoa só, do carrapicho, teclado e 3 percussionistas. É uma bandona. Bandona. Bandona, a gente fazendo festa, batucando, cantando de tudo, tocando de tudo. Mas tem uma influência mais samba do que... É samba. É samba. É samba. Tem É alguma samba. referência, assim, algo que te colocou nesse lugar de, não, vou fazer um trabalho autoral agora? O que te levou a isso, sei lá? Pra eu... Uma ideia sua? Você diz nesse trabalho ou alguma Nesse coisa... agora, no Sunset. Teve uma coisa bem interessante para esse trampo, que eu componho também, né? Mas eu fiz um post no Instagram pedindo música para compositores de tudo quanto é tipo, sertanejo, funk, forró, o que vier. E criei uma conta no WhatsApp Business só para eu receber essas músicas. E, cara, vieram mais de 1000 músicas para eu ouvir. Nossa. De tudo quanto é gente. Gente que não tinha nem harmonia, saía cantando assim, ó, e mandava a letra pra mim, sabe? Música dar e vender, assim, sabe? E daí eu peguei 4 dessa lista e gravei. Que legal. Músicas incríveis de compositores incríveis. Muito legal. Galera nova mesmo. Galera nova, que eu não conhecia. Acabei conhecendo por aí. Isso foi bem bacana e eu pretendo fazer isso para os próximos trabalhos também, porque é legal, né? Você conhecer gente nova e às vezes alguém que você não conhece vem com uma ideia muito Incrível. louca, sabe? Então eu gravei uma música chamada 190, que é bem bacana. Gravei coisas autorais também, feitas durante a pandemia. Pandemia foi tranquilo pra você ou deu uma Não, enlouquecida foi também? nada, foi horrível. Pra mim foi horrível. Nossa, eu não consegui fazer nada. Tudo que eu fazia não dava certo. E eu, nossa, deprê, Foi sofá. horrível.
Pode crer. Foi muito, Todo mundo, sabe? né? Não fez show na varanda, não? Não me redescobri, não fiz live, eu odiava fazer live. Eu falava, nossa, não aguento mais fazer live, cara, que coisa chata, É, né? sabe? Eu não, sabe, saí... Mas você fez um pouco no começo? Fiz, mas muito pouco. Live de Instagram. É. Eu entrava no Instagram, claro, eu sentia as coisas acontecendo, mas eu não estava bem para fazer live, sabe? Eu não queria fazer live. Sim. Nunca acabei Tentei, certo ó, o lugar. que eu fiz? Eu voltei a desenhar, que eu gosto de desenhar. Nossa. E eu tinha estudado quando eu morava em Campinas com o meu pai. Eu estudei no curso latino-americano de artes, chamava. Eu tinha uma bolsa lá. Então, que era um curso caro, né? Mas meu pai tratava de dente do cara, tinha uma treta assim. Então eu comecei a estudar lá. E adorei, o curso de artes ali. Né? Então eu comecei a aprender a desenhar com grafite, com nanquim, com tudo, né? Era um curso bem completo. E me apaixonei por aquilo, por esse tempo. E fiquei todo esse tempo parado, sem desenhar, sabe? E na pandemia, pelo Instagram, eu vi um amigo meu que postou um desenho. Daí eu vi o cara, entrei na página dele, que era o professor dele, acabei descobrindo que esse cara tinha feito o mesmo curso que eu tinha feito. Mais ou menos na mesma época. Só que ele é um monstro desenhando, sabe? Você falou, podia ter sido eu. Ele é um monstro desenhando. Charles Lavezo chama. E daí eu comprei o curso dele e a gente até conversou sobre isso, né? Sobre essa passagem pelo curso. E comecei a estudar novamente. E foi sensacional, meu. Porra. Se vocês virem no meu Instagram ali, tem o primeiro destaque ali, chama Sanzices, né, que tem os meus desenhos e tal, que é realismo, Legal. né, rostos e tal. Anatomia, estudando. Por ser demais, isso aí foi um bagulho que me salvou, assim, Puta, na que bom. pandemia. E outra coisa que eu fiz também foi molho de tomate, molho pesto também. Aprendi a cozinhar assim do nada. Eu que era um cara que só fazia omelete e miojo. Eu também. Não fazia Né? carne, não fazia nada. Eu aprendi a fazer umas carnes, aprendi a fazer umas coisas legais. Pois é, cara. E foi muito legal. Por que aconteceu? A minha irmã trabalha com produção, né, também artística. Tanto do circo como de música e tal. Hoje ela é minha agenda e tudo mais. É meu braço direito, a Carol. E daí ela teve que se virar também, montou uma padaria de pães artesanais tal, e né, com aqueles pão vivo, né? Sim. Mas Sei. chama pão granjeiro, sensacional. E Legal. montou um trailer para sair atendendo aí, sair vendendo, se virar. Vender em condomínio, né? Essas coisas. E deu muito certo o negócio dela, meu. Ela Que vende legal. hoje mais de 100 pães por dia, assim. Massa. Pegou uma clientela foda. E ela conversando comigo, você tem que fazer alguma coisa, tá? Daí eu aprendi a fazer molho na marra. E foi demais também, cara. Faz Ficava uns molhos uma especiais, né? delícia os molhos, meu. A gente fazia 50 molhos, assim, nos vidrinhos, né? Mas Pra é uma vender coisa... também os molhos? Pra vender. Daí eu legal. comecei a vender na padaria dela. Aham. Né, que era recheada só de artistas trabalhando, né? Todos os artistas que ficaram sem trabalho na pandemia começaram a fazer molho, doce, bolo. Teve um né? comediante que veio aqui também, Legal. o Edson Júnior, tava fazendo pão. Todo mundo começou a se virar, fazer as coisas e vendia tudo na padaria dela. E aí era legal pra caramba. Então ela sempre levava as degustações. Olha aqui ó, o doce de tal pessoa, olha aqui o licor que de legal. tal pessoa. Entendi. Sabe? Olha aqui Já faz o merchan ali. a geleia, que geleia de pimenta de tal pessoa, tal. Sim. Você falou, antes da gente começar, você falou do X de Pirituba a Santo André. Você gravou essa também? Eu gravei, mas não lancei ainda. Mas vai lançar. Vou lançar. Eu gravei várias músicas autorais junto com essa música que chama Xi, de Pirituba a Santo André, lá na Gargolândia. E o Garga é um dos compositores de Xi, né? Ele e o Kleber Albuquerque. Que é uma música sensacional. Sensacional. E daí, enquanto eu estava gravando o meu disco, a Gargolândia é o seguinte, é ali em Alambari e tem um esquema de hospedagem e alimentação, assim. Então parece um spa de engorda,
sabe? Porque você dorme bem, come bem demais. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, no finalzinho ainda tem alguma coisinha, sabe? Puta estúdio cheio de equipamento bom, puta clima gostoso, no meio de uma fazenda. Conhecer esse lugar aí. Sensacional, com piscina. Então a gente levou a família, sabe? Ficamos hospedados lá. Ficamos uma semana gravando o disco. E ali, papo vai, papo vem, que o Garga queria que eu gravasse uma música e me apresentou várias. E foi uma música que ele me apresentou. Eu falei, pô, vamos fazer essa. Que tal fazer assim, tal, assim? Já demos uma ideia. Eu conheci essa música recentemente. Vamos tocar ela? E aí, cara, tem uma história legal com essa música, que eu criei uma playlist, chama Haja Fôlego, tá lá no Spotify. E aí eu coloquei essa, coloquei algumas outras, e eu fico treinando com as minhas filhas. E elas, cara, pequenininhas, 9 anos. O repente, né, dela. E elas estão quase terminando de decorar. Eu consegui decorar a minha já. filha já sabe. Ela. Já sabe. Manda ver. Isso é que você vai cantar comigo. Vou tentar. O trem tava cheio. O rapa veio e quis pegar no meu pé. A gente vive, velho, nessa pauleira. Quem dá bandeira, quem não sabe como é. Eu tô na minha, mano, eu não dou bandeira. Eu tô chegando, eu aí, ó. O trem tava cheio. O rapa veio e quis pegar no meu pé. A gente vive, velho, nessa pauleira. Quem dá bandeira, quem não sabe como é. Eu tô na minha, mano, eu não dou bandeira. Eu tô chegando, eu aí, ó. Eu vendo faca, vendo porro de casaca, parafuso, pira, fraca, vendo tudo que tiver. Pneu, catraca, fumo de arapiraca, pururuca, jararaca, fechadura, fechiclé. Vendo chiclete, capa de vídeo, cassete, dentadura, chocolate, cotonete, chaminé. Vendo chiclete, vendo tudo que tiver. Eu vendo bike, tênis, Nike, Look, Slack, Drops, Kids, Coca-Lete, de Pirituba, Santo André, yeah, yeah. 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 Eu vendo bike, tênis, like, look, strike, drops, kids, Coca-Lite. De Pirituba, Santo André. Será que eu... Muito bom. Vamos fazer Adorei. mais uma... Eu vendo bike, tênis, like, drops, kids, Coca-Lite. Vendo chouriço, vendo vara de camiseta, medindo passitos, vendo tudo que tiver. Eu vendo bike, kids, ai, que letra difícil essa. Eu vendo bike, tênis, like, look, strike, drops, kids, Coca-Lite. De Pirituba, Santo André. Ai, que letra difícil, cara, mas é muito legal essa música. Na hora do vamos ver, né? Às vezes mesmo. ela foge, né? Mas o repente, né, vem, ele Eu pega vendo bike, pesado. tênis, Nike, Look, Strike, Drops, Kid, Coca-Lite, Pirituba, Santo André. Vendo faca, vendo porra de casaco, parafuso, pira, fraca, vendo tudo que tiver. Pneu, catraca, fumo de arapiraca, pururuca, jararaca, fechadura, fecheclé. Vendo chiclete, capa de videocassete, dentadura, dentadura, cotonete, chocolate, chaminé. É isso que você falou. Bom pra caralho. Quando que sai? Quando que sai a sua versão? Poxa, eu tô sem previsão de lançamento. Ela tá prontinha. Porra, coloca ela aí logo. Caraca. Poxa, tá bem legal a versão, mas, pô, faz tempo que eu gravei. É? Faz tempo que eu gravei. É que é muito louco, né? Porque é muito louco porque, assim, a carreira vai ventando pra lá, vai ventando pra cá e, tipo, desse disco do Garga, eu não lancei nada dele. Ele tá inteiro, assim, são 14 faixas. Muito bem gravadas, com quarteto de cordas, sabe? Com naipe de metais, com bandaça, um puta carinho pra fazer as coisas. Só que daí entra o comercial no meio, né? Que é inevitável também, porque você precisa viver, precisa trabalhar e tal. E
E eu tinha uma coisa, quando eu me desliguei do sambô, foi justamente para fazer essas coisas. Eu adorava aquilo que eu fazia com o sambô, mas eu tinha alguns discos que eu já tinha feito, tipo esse do Garga, e um outro chamado Vida Longa, que eu tinha que lançar. Eu não estava aguentando ver essas coisas na gaveta, sabe? Sim. Eu tinha também um trabalho com circo, que eu tinha que lançar, eu tinha que fazer, eu tinha que pessoais. trabalhar, e eu não estava conseguindo enquanto estava com o sambô. E isso me fez me desligar da turma e seguir a minha carreira solo. Eu tentei, na época, até conciliar uma coisa com a outra, só que não ia dar. Né? O sambô tinha uma agenda muito frenética na época, e eu tinha que ter uma dedicação muito grande para essas outras coisas, eu sabia que ia ser difícil, ia ser uma carreira difícil. A carreira com músicas, músicas novas, músicas inéditas, é muito mais difícil do que você tocar sucessos já prontos e tal, Sim. né? Enfim, era um risco meu, mas eu estava a fim de assumir. Mas eu vi numa matéria que você falou que você não estava completo no É. sambô, enquanto músico, Isso. enquanto profissional. Não que eu não gostava, eu adorava. Subir em Sim. cima do palco e me divertia horrores, assim. Mas né? você não se sentia completo. Porque eu compunha, né? Então fazia umas coisas e ficava ali na gaveta. E daí eu gravava outras coisas que eu gostava, ficava na gaveta. Daí eu ensaiava uma coisa que eu achava legal pra caramba e não conseguia fazer nada daquilo. Sim. Sabe? Mas hoje com a saída e com essa nova fase, você se sente completo. Me sinto. Mas É. porque eu tenho a liberdade de... Como eu vou lançar o Sunset agora, um lançamento antes do Sunset foi o Vida Longa, né? Que era um disco que é todo autoral. Então ele tá lançado lá, ele tá lá para todo mundo ouvir. Eu até toco algumas músicas do Vida Longa no meu show, que eu adoro, assim. Uhum. É uma coisa... Mas assim, quando eu vou pra festa, por exemplo, eu vou tocar num bar, é claro que eu não vou forçar a galera a ouvir aquilo que eles não querem. Então eu promovo um entretenimento pro povo, Sim. sabe? A não ser que eu vá tocar, tipo, não vou fazer um show intimista, mostrar minhas músicas em tal lugar, aí eu toco. Sim. Mas eu tenho a liberdade de lançar o que eu quiser. Né? Eu tô na minha carreira agora, né? Eu não preciso dar O pessoal tanta... costuma pedir muito, assim, quando você vai fazer algum show, mesmo quando é solo, o pessoal pede músicas de um repertório mais antigo, algo mais nesse sentido. Sambô. No geral, sambô. assim, você sente esse Sim, apelo eu do público? não tenho... Mesmo porque os contratantes, principalmente do interior, me contratam por causa do sambô. Já nesse lugar, É. legal. Que foi onde eu apareci pro mercado e tal. E você sente que isso te ajuda enquanto carreira solo ou te traz desafios? Te deixa preso a esse passado. Me ajuda, mas eu preciso saber trabalhar isso, né? É claro que hoje eu penso muito, se eu misturaria na mesma carreira o entretenimento com essas coisas que eu considero um lado B, né, do entretenimento, que para muitos pode ser o lado A, mas eu não sei se elas conversariam numa mesma prateleira, sabe? Tipo, você vai achar o Sandami lá, o Sam, que prateleira que vai estar, sabe? Quando você vai entrar numa loja, sei lá, você vai pegar numa playlist, ou você vai botar o Sam em que playlist, sabe? Tá. Então, é difícil você classificar isso aí. Rotular, né? Então, eu penso até em desvincular algumas coisas da minha carreira e montar uma banda que seja, sabe? Para eu poder fazer outras coisas e ter o meu trabalho para dar uma separada assim nas coisas mesmo, sabe? Porque é muito difícil você ter uma carreira, por exemplo, como o Gil tem. Onde ele faz tudo, né? Ele Sim. faz... Gil é foda, né? E para você chegar nesse nível para promover um entretenimento e promover tamanha emoção assim numa carreira só é muito difícil, cara. Muitos anos também, né? Por isso que eu falo que você tem que saber trabalhar e tem que pensar muito assim para fazer porque o que eu estava fazendo, eu lancei o De Tudo para Todos, né? Logo que eu saí do Sambu. Que era basicamente isso.
de tudo para todos. Tinha forró, tinha tudo e não era um disco disso ou daquilo. Tinha o rock mesmo, tinha o forró mesmo, tinha... Então era tudo... Então quem ouvia não conseguia botar o disco inteiro. É. Então você botava uma música que achava legal, a outra ele já não gostava porque já não tinha mais a ver com ele. O que hoje em dia não é tão ruim, né? Interessante. Se você depende. parar É. para pensar, no mundo de Spotify e outras plataformas, não necessariamente a galera conhece o seu trabalho inteiro, mas ele vai adicionando aquilo a playlists. Putz, isso aqui combina com essa playlist, combina com aquilo, tanto que vários músicos hoje lançam singles, né? Porque, Total. então, puta, lança o single daqui, E eu sinto que hoje é cada vez mais difícil, não sei se você concorda com isso, talvez num lugar meu também de consumidora, talvez, é muito difícil separar total, assim, sabe? Os segmentos musicais. Eu sinto que as pessoas vêm, a gente vem num lugar, assim, até mesmo a sociedade vem trazendo a gente para um lugar cada vez mais interconectado com as coisas, e aí isso vai extrapolando para o nosso trabalho também. Então, o hibridismo, tem uma hibridez, não sei, até mesmo nas artes, assim. Entende? Eu vejo isso muito presente nos movimentos artísticos hoje, assim. Então, é muito difícil você separar, igual era, talvez, num momento, sei lá, meio do século XX, onde cada estilo é tal coisa, sabe? Né? Então, eu não sei se você concorda com isso. Talvez por isso. Não, eu concordo. Eu sempre quis fazer isso. Eu sempre achei possível isso. Mas a dificuldade existe. Por exemplo, você tá numa festa. Daí você coloca a minha música lá, que é do Sunset, por exemplo. E daí você bota na minha rádio ali, ou na minha página ali, para ir rodando no random ali, né? As músicas. Daí você tá ali, num clima de, sei lá, tá na piscina, né? Tá ali curtindo um samba. E daí a próxima música é uma outra música, por exemplo, que é Contra um Caminhão, que fala de um suicídio e tem um ritmo bem diferente daquilo que aquela galera estava curtindo na festa. A probabilidade dessa pessoa que está curtindo trocar é muito alta. Saca? Sim. E botar alguma coisa no segmento que ela quer ouvir, né? Sim. O clima que já entrou ali, né? O clima que já entrou. Galera entrou no clima do samba. Disso aqui, ó, o Sam, ó, conhece o Sam, tá? Ó, o som dele, tá aqui, bota aqui. Daí a segunda música já entra um negócio meio nada a ver. Mas funciona para a questão de atingir, talvez, públicos diversos, assim, nessa questão do link, né? É uma conversa parecida que a gente teve com o Cavallini sobre formatos de podcast. Então, assim, o que é mais fácil você falar hoje? Com um público nichado, né? E você ter um podcast que fala sobre tecnologia, por exemplo, ou você pegar e falar com assuntos diversos como a gente faz. É muito mais difícil porque você tem lá uma playlist que, em determinado momento, você está falando de filosofia e a hora você está falando de música. Então, assim, até você formar uma comunidade que entende qual que é a sua linguagem ali, o que você está extraindo dessas pessoas, leva mais tempo do que você ser nichado. Claro. Em contrapartida, te abre muito mais possibilidades de você trazer pessoas muito mais interessantes e um universo muito mais amplo. Então, acho que tem uma certa ligação ali. Eu acho que... eu falei que eu tinha insônia, né? Falei no ar ou falei aqui no... Falou. Acho que eu falei antes da gente entrar no ar. Que a gente estava fazendo aplicativinho e tal. Isso tira o seu sono. Acho que grande parte da minha insônia, acho que 90% é isso aí. O que vai ser da minha carreira amanhã, né? O que eu vou fazer para melhorar o que eu já venho fazendo? Sim. Que isso aí, cara, eu acho que é uma busca eterna. É uma insegurança de todo artista. É uma busca eterna. Sabe? Todo artista acho que sofre com essa mesma parada. Que música que eu vou lançar? Qual que é o repertório que eu vou fazer? Como que eu vou lançar? Que plataforma que eu vou usar? Meu próximo ano tá garantido, eu vou conseguir viajar, Será que eu vou vender show com isso? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que meu público vai se identificar com isso que eu tô fazendo? É uma eterna insegurança. É uma eterna busca, né? E a gente... Porque sempre depois daquele trabalho bem sucedido, ou não, a gente vai querer fazer alguma outra coisa
para se conectar tanto quanto ou mais com seu público, né? Mas você não acha Sempre que é... fica pro próximo, né? Tipo, parece que você, todo o trabalho você sente, ai, faltou alguma coisa. E fica pro próximo. E todo uma Mas você não acha que é incessante. exatamente isso que motiva o artista? Porque Total, assim, a partir do total. momento que você tá com a vida ganha, cara, você tá com tudo garantido, você fala, mano, quer saber? Eu vou lançar outro daqui a 5 anos, sei lá. Sim. E assim, essa eterna busca, esse eterno não sei o que vai ser o próximo ano. Uma busca motivacional, né? É. Isso aí faz parte do... Pra mim motiva. Pra mim é bem essa motivador. Assim. inconstância, assim, da... Sim. De porra, agora eu tô investindo nisso, mas ano que vem eu vou investir também naquilo outro e aí eu vou caminhar por um lado parecido. E daí, claro que você vai fazer alguma coisa que não vai dar certo, né? Você vai falar, pô, vou dar um tiro aqui que vai ser... Puta, todo mundo vai gostar. E pelo contrário, a galera odeia, né? Fala, meu, eu gostava muito daquilo que você fazia, você tá fazendo um negócio que não tem nada a ver, você acaba não levando mais gente pro seu show. E é uma roda aí que às vezes o tiro sai pela culatra, né? É isso. Cara, a gente tem uma parada aqui que, como a gente trata muito de música, a gente tem uma playlist no Spotify, no qual a gente coloca uma música de cada convidado que vem aqui. E para alimentar essa playlist, e alimentar não só a playlist, mas também essa parte do nosso projeto, a gente pede uma história que tenha marcado essa música do convidado. Uma música do convidado com uma temática ali, com algo que tenha representado bastante sua vida. Queria entender, para a música é muito mais difícil, né? Queria entender de você qual a música marcou a sua vida e por quê. Olha, eu vou pegar minhas músicas, tá? Eu acho que eu vou pegar uma música chamada Os Quatro Cantos do Mundo, que é uma música que além de eu gostar muito da música, ela lida com esse papo que a gente está tendo, e que tem a ver também com a minha saída do sambô na época, de eu querer esse ecletismo dentro da minha arte e tá buscando de alguma forma, tá buscando, né? Tá buscando. O fato de estar buscando já é não saber o que você está buscando, mas você está buscando, sabe? Sim. E foi uma música que eu fiz um clipe também, que a gente fez, onde eu interpretei 7 personagens com uma câmera só. Que legal. Então foi um clipe bem gostoso de fazer e eu achei que ficou bem legal, por mais que tenha rolado essa simplicidade assim no clipe, mas é bem interessante. E ela é um folk, eu acho, né? Que não tem a ver nem com uma coisa nem com a outra. É um country rock, assim, Sim. sabe? E foi gravada nessa leva das músicas do Garga. Foi a única música, aliás, dessa leva que eu lancei. E é essa música aí que eu falo pra vocês. Eu acho que é bem por causa disso mesmo, por causa dessa vontade de busca. Depois vocês vão ver que a letra não fala exatamente sobre isso, mas é isso que eu estava pensando quando eu escrevi. Né? Do rodeio Os Quatro Cantos do Mundo, era pensando nisso, né? Você pode mandar ela pra gente? Eu falo de amor. Eu ia falar isso. Toca aí, então. Eu falo de amor. Deixa eu ver se eu lembro. Faz tempo Tá falando da música, agora... toco. Agora vai ter que tocar, já vendeu a ideia. Nunca vou deixar de acreditar, apesar de tão distante. Um dia eu vou te dar um beijo. Deixa eu pôr o microfone aqui mais pra Um baixo. pouquinho mais pra baixo. Sobe um pouquinho também, por favor. Nunca vou deixar de acreditar, apesar de tão distante. Um dia eu vou te dar um beijo. Então esse beijo limpará nosso jeito de sorrir. Vamos ter a madrugada pra gente se apertar sem dó, pra gente se embriagar lentamente com todo esse amor. Pôr pra fora o suor. Rodei os 4 cantos do mundo, gastei meu all-star. Tomei vinho do bom e do vagabundo,
vou deixar de acreditar, apesar de tão distante. Um dia eu vou te dar um beijo. Então esse beijo limpará nosso jeito de sorrir. Vamos ter a madrugada pra gente se apertar sem dó, pra gente se embriagar lentamente com todo esse amor. Pôr pra fora o suor. Rodei os 4 cantos do mundo, gastei meu all-star. Tomei vinho do bom e do vagabundo, cantei pra te encantar. Oh, enquanto teu olhar estiver brilhando, eu vou estar bem aqui, bem colado em você, até o sol se apagar, a última estrela se apagar, a última gota evaporar, até meu mundo cair, cair, cair. No. Daí vai, né? Bom pra caralho. Rodei os 4 cantos do mundo, gastei meu all-star. Tomei vinho do bom e do vagabundo, cantei pra te encantar. Enquanto teu olhar estiver brilhando, eu vou estar bem aqui, bem colado em você, até o sol se apagar, a última estrela se apagar, a última gota evaporar, até meu mundo cair, cair, cair. Bom pra caralho. Nossa, massa, cara, fazia tempo que eu parabéns. não tocava. Eu não Legal, toco legal. violão não, viu, cara? Toca eu pra toco, caralho. Eu toco aqui pra arranhar minhas músicas só. Você é da bateria, né? Você vem da É. bateria, percussão, essa... É, eu toco pandeiro. Meu instrumento é o pandeiro, pô. É, Eu adoro que os músicos normalmente tocam uns 15 instrumentos. Ah, eu não toco isso não. Aí pega, ai, toca pra caramba. Assim. Ah, mas é perto de quem toca, Sim, eu sim. arranho. mas é a preferência também, né? O quê? Prefere o pandeiro, prefere a percussão, ou não? Não, nem é preferência, é que é prática, né? Aham. Então você Anos acaba e anos. pegando a prática do instrumento, você meio que dorme com ele debaixo do braço, né? Então fica mais fácil de você executar. O violão dá aquelas encrespadas, dá aqueles negócios que às vezes você vai para um lugar que você não conhece, né? Tem um lance que a gente tá no mês de Copa do Mundo e você chegou aí pro Catar, você tocou lá. Conta como que foi essa história? Levanta um pouquinho. Foi muito legal. Foi logo que eu tava começando a carreira solo, né? Daí tocou meu telefone. Daí veio, ô guerreiro, queria que vocês viessem tocar aqui no Catar. Então, parece piada, né, pra gente, né? Do nada. O meu telefone ficava, o telefone de contato ali da agenda fica no Instagram, então fica fácil de todo mundo ter, né? E daí era o Rodrigo Tabata, que era um ex-jogador do Santos, camisa 10 do Santos, que foi jogar no Al Rayyan, Uhum. lá no Catar, e eles foram campeões daquele campeonato. E daí ele me procurou através do Instagram, ligou pro telefone e me levou a banda inteira para tocar lá, numa festa sul-americana, né? Porque tem toda
tem todas as coisas ali do Catar, né? Com relação a álcool e coisas que a gente está vendo agora, a carne de porco e tal, e várias outras coisas que... As restrições, né? Várias coisas, né? Mas eles fizeram uma festa sul-americana lá para os dirigentes do clube e para os jogadores sul-americanos, Os com sheiks não estavam cerveja lá. e tudo mais. Não tinha ninguém do Catar, Catari, né? Aham. Mas foi uma viagem muito legal. Pra gente foi muito legal ter conhecido a fundo aquela... A fundo não, né? Mas ter convivido um pouquinho, assim, de uma cultura tão distante da nossa, né? Acho que foi a mais distante que eu já presenciei, assim. É muito louco. É muito louco. A relação da burca com as mulheres, sabe? O machismo. Né? É um negócio muito doido, cara, que assim, é muito difícil da gente dar qualquer opinião solta, assim, sabe? Mas Porque você não é tão solta porque você vivenciou ali, você teve de bem eu você teve vi, bem de perto. eu vi e assim, tendo os nossos costumes como base, a gente acha muito estranho, Surreal, né? É surreal. Por exemplo, a gente estava num hotel lá, um hotel incrível, hotel sensacional, cara. Não dá pra ficar contando do hotel um dia inteiro, assim, de tanta novidade que tinha, assim, sabe? Desde o café da manhã até tudo, assim, né? Daí a gente tava na praia ali, da nossa forma, tal, e com bermuda, chinelo, camiseta, assim, bem na nossa. E daí tinha uma família ali num guarda-sol, ali com duas crianças, o cara normal, as crianças também brincando numa boa, e a mulher com uma burca, só com um olhinho de fora. Num sol de mais de 40 graus. Deserto, né, pô? Aham. Saca? E daí ela pegou, levantou assim, e pra ir na praia, ela levantou a burca assim, foi até, molhou a canela assim, sabe? E isso pra gente é muito louco, né? A gente que tá acostumado com biquíni, né? Com tanta liberdade aqui que tem, né? E a gente vê uma coisa dessa, é uma coisa que choca. Você acredita que a Copa do Mundo de alguma forma vai deixar um legado, algo diferenciado, vai abrir um pouco mais essa visão deles? Eu não sei se vai abrir, mas eu acho super importante ter eventos mundiais, assim, até para gerar esse assunto, sabe? E gerar polêmicas e gerar coisas assim, sabe? De comportamento e de respeito, né? E de entendimento também, de interculturais, assim, né? Porque, como eu disse, é muito difícil eu falar vagamente sobre costumes, né? Eu não sei, né, cara? Não Sim. sei como... Não sei. Mas que muito diferente e estranho, soa estranho para Pra mim. quem vê de fora, né? Soa, claro que soa. Sim. Mas em relação a tudo, eu e as pessoas que eu estava convivendo ali, que existiam mulheres também, que não eram catares, mas enfim, tinha uma produtora que estava sempre com a gente ali. A gente sempre foi muito bem tratado e foi muito legal, foi um passeio muito legal, sabe? A gente foi no... Como que chama? O mercado Puta, não manjo. Esqueci, fugiu o nome, mas é um mercadão municipal Tá. ali. Uhum. E eu achei demais, né? Você ficar rodando ali por uma parte ali, da parte da música, por exemplo, e dos tecidos e das maquiagens, é um negócio muito legal, Que cara. legal. Sabe? Cultura bem diferente. É uma muito cultura enriquecedor. muito diferente da nossa, né? Interessante, né? Eles, por exemplo, a gente tem o tom e semitom, né? E lá eles têm o quarto de tom, né? Que é uma coisinha antes ali. Então os instrumentos eles são destemperados que a gente legal. fala, né? A gente tem tom e semitom, né? Tem essa traste aqui que você pôr o dedo aqui ou aqui, não muda nada, né? Você pode botar aqui, isso aqui. Eles têm um no meio aqui, né? Umas subdivisões. Então eu não sei se pegou o que eu falei, acho que eu fiquei mudo, né? Aqui. Beleza. Pegou assim, pegou. Vocês botam a legenda. Bota a legenda aí. Tá, beleza. Mas
Mas é muito interessante. E a gente não entende essa música. Se a gente quiser tocar, é complicado pra gente, sabe? Os tempos musicais, né? Pra tocar o derbaque, pra tocar a tabla, pra tocar aquelas coisas doidas, que, né? Eu sou apaixonado por isso, né? E os tecidos também é muito legal, sabe? Massa. As patiuminas, né? Patiumina, acho que chama. Patiamina, Patiamina. Eu queria te pedir o maior sucesso que você pode considerar aí de toda essa carreira musical que você viveu, pra gente matar e fechar o episódio. Qual que você diria aqui? Eu acho que toda carreira musical, É. que eu acho que é uma interpretação que eu faço, né? Não é... E eu poderia falar que destacou, né? Tem uma que foi com o Sambo, que foi o Sunday Bloody Sunday, e tem uma que faz parte da minha carreira toda, assim, né? Que eu lembro de eu começar a cantar ela com 16 anos, quando a gente fez uma viagem para São Tomé das Letras, assim, com a escola, aquela galera muito louca, né, cara? Foi ali que você dá aquela desabrochada da vida, sabe? Que é a Janis Joplin, uma música da Janis Joplin, que eu Qual? poderia cantar ela aqui. Manda, Adoro. Vai. Vai lá. Que eu gravei essa música já em tantas versões, até em samba a gente já gravou ela, sabe? Olha lá, deixa eu virar aqui. Plugado Podcast. Rio One, Samandota, Rio One, Rio One, Tamandota, So Lord, what's by me a Mercedes-Benz? My friends are thrive Porsches and mass making mess. With horror of my lifetime, no help from my friend. So Lord, wants to buy me a Mercedes-Benz. So Lord, wants to buy me a color TV. Darling, for dollars, it's trying if I need. I'll wait for delivery this day until 3. So Lord wants to buy me a color TV. So Lord wants to buy me a night on the town. I'm carried on your Lord. Please don't let me down. Try to love me and buy me next ram. So Lord wants to buy me a night on the town. Rio in the one, seven up. Rio in the one, some dub on. Rio in the one, down and up. Rio in the baby. So Lord, I want to buy me a Mercedes-Benz. And my friends are thrive Porsches and mass making means. Oh, it's whore of my lifetime, no help from my friend. So Lord, I want to buy me a Mercedes. Demais. Eita porra. Muito foda. Cara, Vamos pra galera. Instrumento vocal Pô, mesmo. essa- Mercedes-Benz, né? Essa, né? Mercedes-Benz. Que foda, velho. Parabéns. Essa aí, desde os discos de vinil lá da casa do meu pai, da minha mãe. Até hoje, pô. Até hoje, se forem no meu show, eu vou estar cantando ela. Eu não sei que versão que vai sair, Aham. porque cada dia a gente toca de um jeito aí. Não Legal. tem muito ensaio pra ela. Às vezes sai em samba, às vezes sai em country, às vezes Pois sai... Já vejo um corte bem sucedido com ela. É. Aham. É Adoro demais, Janis viu? Joplin. Pô, Adoro. cara,
Obrigado pela presença. Parabéns por tudo que você representa aí, tudo que você faz. Gente, obrigado. Muito legal eu mesmo. Que agradeço o convite. Foi uma delícia bater um papo aí com vocês. Conhecer esse lugar aqui lindo também, aqui de conexão do áudio e vídeo. Massa. De colaboração também, né? De Bem colaboração, legal. Mas muito a gente, não, massa. foi muito incrível esse encontro. A conversa fluiu maravilhosamente, foi muito bom. Muito bom conhecer um pouco mais da sua história também, sabe? Da trajetória, de coisas que muitas vezes a gente não teria como saber se não fosse realmente parar para conversar e perguntar, bater um papo sobre isso. Próxima vez a gente traz uma caixa de serva e deixa aqui embaixo, que a gente roda uns 3 programas aí. Nossa, deixa as suas redes sociais aí pra galera que não te segue. Claro, todas as minhas redes sociais são Sandami, né? SANDAMI, ou Sandami Oficial, né? Se não for Sandami, é Sandami Oficial. Entendi. Maravilha. É isso aí. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Marina. Obrigada, Marta. Obrigado, equipe. Obrigada, Obrigado, galera. Obrigado, Até o galera. próximo Plugado É nóis. Podcast. Valeu. Valeu, abraço.